Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Então, até quem tá mandando mensagem aqui é o Emerson Fernandes. Inclusive, ele agradece pela aula que você tá dando aqui. Ele pediu pra você falar, se você tiver como falar, de respiração e exercícios contra a ansiedade quando a pessoa estiver no meio de uma crise. Por quê? Como eu falei no início, eu quero que aqui seja um material de apoio. Sim. Então, no minuto tal, esse minuto, talvez seja o momento que a pessoa, quando Sim. estiver passando por alguma coisa, o que ela pode fazer na prática ali para sair desse momento agudo de crise? Bom, primeiro que eu defendo no livro, né, é que isso não precisa ser vivido sozinho. Isso é a coisa mais importante. Por isso que o título do livro é esse. O discurso sobre a ansiedade, sobre o tratamento da ansiedade, ele está muito voltado para um autocuidado. Essa palavra é perigosa, porque ela é isolacionista. Uhum. E ela faz as pessoas se conectarem com culpa, vergonha e medo de viver a ansiedade. Eu sinto culpa de ser uma pessoa ansiosa porque eu deveria ser aquela do Instagram, aquela que está sorridente, que parece que todo mundo vive na ilha de caras no Instagram, né? Então, eu tenho medo de ser visto como uma pessoa muito frágil e perder meu emprego, perder minha promoção, ser visto de uma maneira que diminua as minhas potências na vida. E tenho muita vergonha se eu demonstro uma crise ansiosa na frente das pessoas. Então, a primeira coisa que eu acho é que a gente precisa destruir, assim, com a espada de Jedi, essa história de que a ansiedade precisa ser tratada individualmente. Eu discordo disso veementemente. Eu acho que se nós todos somos bilhões de pessoas que estamos vivendo esse mundo ansioso, ansiogênico, produtor de ansiedade, que nós estamos enlouquecendo coletivamente, o tratamento, se a gente enlouquece no coletivo, a gente vai se tratar no coletivo. Então, acho que a gente precisa construir uma cultura de, primeiramente, da gente tirar essa ansiedade dessa caverna da solidão. Assim, a gente poder falar disso, sabe? E da gente poder, fora de uma crise de ansiedade, perguntar para o outro assim, você tem ansiedade? Como é que ela se manifesta em você? Como é que foram as suas experiências com ansiedade? Eu quero te contar as minhas, você me conta as suas. Vamos ganhar intimidade nesse aspecto na vida? Às vezes a gente é amigo e a gente nunca falou disso. Às vezes a gente é da mesma família e a gente nunca falou disso. Às vezes a gente é pai e filho e nunca falou disso. Às vezes a gente é pai e filho e nunca falou disso. Mas no momento de... Aí eu vou responder. No momento... Como é o nome dele? Emerson. Emerson. Então, Emerson, é o seguinte. No momento da crise, a pessoa primeiro precisa decidir como ela está sentindo que ela pode ser ajudada. Se ela estiver completamente perdida, sem a sensação de que exista um fio de lucidez, que ela está completamente tomada pela ansiedade, só se encaminhar a uma pessoa e dizer, me ajuda. Eu não estou conseguindo sair disso sozinho. Eu estou muito mal. Uma certa feita eu trabalhei numa empresa aqui em São Paulo, eu fiz uma consultoria de saúde mental e eu criei um programa, né, junto a essa empresa, em que as pessoas escolhiam as suas figuras âncoras na hora da crise de ansiedade. Então, tinha uma permissão dentro dessa empresa para, se eu sentisse uma crise forte de ansiedade, eu poder procurar aquela pessoa do meu trabalho em quem eu confio. Então, eu levantaria da minha mesa e poderia ir no outro setor e falar, Luca, pelo amor de Deus, me ajuda aqui que eu estou tendo uma crise de ansiedade. Eu não seria exposto para o resto da equipe, mas eu iria lá te procurar e você tinha liberdade de poder me ajudar. Então, isso tem a ver com esse abraço, né? Da gente sentir que a gente pode ter esse amparo do outro. Então, se você está num lugar em que você não conhece ninguém, né? É feeling, é a hora que dá. É do jeito que vai. Se não tem tu, é tu mesmo. Outra coisa, a respiração, ela é importante,
Mas cuidado para a gente também não entrar numa dinâmica como se a respiração fosse uma espécie de Olimpíada. Não, aí tem sempre uma pessoa dizendo assim, não, você ainda não chegou lá, você ainda não chegou lá. É se conectar com o outro para poder fazer uma espécie de mimetização. Assim, você que não está vivendo a crise, eu estou vivendo a crise. Eu vou olhar para você, vou me conectar com você, você vai me dar sua mão, se eu permitir que você me dê sua mão, mas a gente vai respirar junto. Isso é muito mais eficaz do que eu tentar ficar respirando sozinho. Né? E o abraço, se eu permitir ser abraçado na hora da crise, o abraço ele é um regulador emocional natural do humano. Né? Na hora que a gente nasce, a gente é colocado para ser abraçado pela mãe, chama contato pele a pele. E regula respiração, batimento cardíaco. Então, o abraço é uma força promotora de bem-estar a qualquer momento da vida. Então, você pode receber um abraço na hora de uma crise de ansiedade, você pode simplesmente ter uma pessoa do seu lado e você não saber, por exemplo, se você quer ser abraçado, mas a pessoa simplesmente ficar ali e falar assim, eu vou ficar aqui sentado, junto com você, porque isso não vai demorar muito tempo. Só para você ter certeza que você tem uma companhia, que eu não vou te deixar sozinho, que você não merece, ninguém merece passar por isso sozinho. Então eu vou ficar aqui com você. Essa é a postura que a gente tem que ensinar as pessoas. Não é dizer calma, porque isso não ajuda nada, né? Essa coisa calma não é para tanto. Eu sei que é desespero de quem está tentando ajudar uma pessoa, mas a gente constrói uma certa hierarquia, sabe? Sim. Eu sou o limpinho, não ansioso, e você é o sujinho que... Tá atrapalhando aqui, mexendo o saco. O que tá deixando o ambiente carregado, né? Tem essa positividade tóxica horrorosa hoje também. Então, o que a gente precisa produzir é companhia, do jeito que as pessoas podem ser acompanhadas. E tem uma coisa de trazer para o momento presente também, né, Ale? Momento presente. Você falou que genial a sua definição de que a ansiedade é uma ladra do momento presente, né? Isso. Que arremessa a gente para o futuro. Isso. E falam que atividades que exijam concentração no momento presente, eu uso muito, por exemplo, o boxe. Então, boxe é um golpe atrás do outro, tem que estar ali, enfim, o esporte como um todo, mas Isso. Também é um jeito de sair, né? Também. Você for tentar, se você estiver sozinho, eventualmente, estiver em outro país, um lugar, sei lá, você tentar fazer atividades que te tragam para o momento presente na marra, né, de alguma maneira. Lembrar o seguinte, a ansiedade é uma emoção que atravessa o corpo, como todas as emoções. Então, a gente precisa lidar com ela com o corpo. Com o corpo. Então, o jeito que você puder colocar o seu corpo em movimento contrário ao da ansiedade, porque essa ansiedade que gera uma crise, ela é paralisante. Então, para você lidar com ela, você precisa imprimir movimento. Né? Então, todo movimento que você puder imprimir ao corpo, ele arrefece em algum nível a sua ansiedade. Qualquer movimento. Qual movimento? O que eu gosto, o que eu consigo na hora, qualquer movimento. Que incrível isso. Né? Então, porque a boa ansiedade é a que nos impulsiona. É o motor, né? É o motor da vida. Né? A partir de um determinado nível, ela passa a promover paralisia. Então, a gente precisa imprimir movimento. Então, quando eu fico ansioso, eu adoro correr. É uma coisa que eu descobri aos 50 anos de idade. Eu levei 50 anos para descobrir isso. Porque no final do ano passado, meu filho mais velho, Luan, uma joia rara da minha vida, 17 anos, é um malhador e muito cuidadoso com o corpo, mas assim muito consciente, muito responsável com o corpo, muito estudioso. Eu acho até que vai entrar por essa área aí, ou de educador físico, nutricionista, ele vai para essa área aí, eu acho. Pode mudar, viu, filho? Não é nada. Mas ele me deu chega pra lá, sabe? Pô, pai, tô preocupado com você. Você tá trabalhando muito. Você não tá se movimentando direito. Ele tava certíssimo, né? E aí ele me levou pra academia
coisa que eu nunca consegui fazer muito bem. Assim, eu sempre fui um cara muito cabeção, muito CDF da palavra, escrita, do estudo. A academia é um saco também, entre nós. E aí, ele me levou e eu me levei pela presença dele, pelo olhar cuidadoso dele comigo, né? Então, ele foi o meu abraço. Né? Até me emociono de lembrar disso. Que a gente viveu cenas muito lindas. E aí eu comecei a correr e eu comecei a perceber que nos dias que eu corria, eu ficava muito mais tranquilo. Aí eu criei uma hipótese. Falei, na hora que eu estiver mais ansioso, eu vou correr. Vou ver o que acontece. E aí eu descobri isso. Então, o corpo, ele é um instrumento a favor da crise de ansiedade. A ansiedade vem no corpo e sai através do corpo. Então, às vezes a gente fica tão paralisado que a gente precisa da ajuda do outro para imprimir esse movimento. Né? Sim. Duas forças juntas, né? Combinadas. Isso. O pessoal tá conversando, tá mandando várias mensagens aqui. A gente tem uma audiência significativa, assim, estamos falando com uma sala cheia de faculdade aqui acompanhando a gente. E eu vou ler algumas das mensagens, porque eu acho que hoje a entrevista tem um caráter muito especial. Porque se você estiver passando por alguma coisa, tiver dúvidas, a gente está diante de um profissional. Um cara que tem esse olhar absolutamente brilhante, tão brilhante quanto sensível e inventivo. Então acho que eu quero que seja um serviço. Agora, para quem tá aqui, quiser comentar, como o Emerson comentou, você deu uma aula agora e pode dar mais outras aulas com a participação do público que tá aqui. O Anderson fala, a minha esposa, na melhor das intenções, comenta, você tá com falta de ar e isso me mata. E é o que você falou, às vezes a pessoa na crise querendo ajudar, às vezes não fala o que deveria, mas é uma tentativa de ajudar. E que bom que você falando agora que talvez seja um momento de falar, eu tô aqui, não se... com aquela expressão, não se preocupa que eu tô aqui do seu lado e tudo mais. A Ubu falou, tocar violão me coloca no momento presente, não dá pra pensar em nada mais além do próximo acorde, é muito bom. Ah, que lindo isso. É isso, você não pode pensar em mais nada além do próximo acorde, então te volta pro presente, né? Qualquer forma de arte, ela é terapêutica. Qualquer, né? Qualquer forma de arte. Porque ela te coloca conectado com a sua alma, né? A arte e a alma são quase gêmeas, para pensar aqui nos irmãos Bop aqui. Então, a arte e a alma são gêmeas, assim, que se unem, né? Então, a arte é uma forma de você pegar a sua alma pelas mãos e produzir beleza. Então, na hora que você está fazendo uma arte que te mobiliza, e aí é a arte que te mobiliza. Não adianta, é pessoal intransferível. Você fica tão envolvido com aquilo, né? Que você não vê o tempo passar, que você não pensa em outra coisa. É como se você estivesse, assim, numa cabaninha. Sabe aquela cabaninha que a gente brincava quando criança? Assim, com lençol. Assim, é como se a gente estivesse dentro de uma cabaninha, né? Então, qualquer tipo de arte faz isso com a gente. Então, ele está certíssimo. E eu queria citar uma outra gênia, Mariana Anacleto, professora de música, cantora, profissional, enfim. Eu fiz uma aula de canto com ela e ela me falou uma coisa, porque eu acho que eu sei cantar bem, né? Eu tenho a minha irmã Bruna que canta pra caralho, eu acho que eu ainda sei cantar bem, mas não canto porra nenhuma. Eu fiz uma aula de canto pra ela e ela falou uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. Ela falou, a nossa voz é uma das poucas coisas absolutamente individuais nossa. A minha voz é a minha voz, a sua voz é a sua voz. Evidente que... pessoas imitam a voz de outras pessoas, mas é uma coisa absolutamente intransferível também. Verdade. Então, quando você canta, você acessa algo tão íntimo seu, mas tão íntimo, que é terapêutico. Uma aula de canto... Puta, e é isso que você falou, né? A alma e a arte são irmãs gêmeas de alguma maneira.